Um jovem comum recém-liberado do serviço militar é sugado para o mundo infernal chamado Telha-Ratna. Lá ele descobre que foi escolhido para um tutorial mortal, onde precisa matar monstros para subir de nível e escapar. E quando finalmente consegue escapar, você descobre que é extremamente poderoso. Esse é o manhwa de Latna Saga, a história de sobrevivência de um rei da espada em um mundo de fantasia, que eu vou contar a história para vocês hoje. Eu sou o Wes, e se você gostou dessa introdução, não perde tempo e clica no gostei, se inscreva no canal, hypa esse vídeo, ative o sininho e bora pro super vídeo. O prota dizia, tudo o que preciso é conseguir apenas uma vez. Vemos um tipo de lobisomem atacando com suas garras. Ele consegue ferir o rosto do protagonista, que desfere um golpe com sua espada. Porém o monstro salta e consegue desviar. Ele chuta o protagonista, que é jogado para longe. O garoto dizia em pensamentos que precisa conseguir acertar ao menos uma vez. Ele é jogado em uma montanha de pedras e acontece uma explosão. O garoto está no meio dos escombros e sorrindo. Ele mostra seu dedo do meio para o inimigo. Nessa hora percebemos que ele conseguiu cravar a sua espada no peito do monstro no momento em que foi atingido. O lobisomem gritava e, aproveitando esse momento, o garoto pega sua espada novamente e desfere o golpe final. Não existe nada naquele mundo infernal. Ele está sozinho com esses monstros que não param de aparecer. Aquele era um cão infernal de nível 4. O garoto cai de joelhos e começa a rezar. Ele pede por favor para que dessa vez funcione. O sistema avisa que ele ganhou a experiência necessária para subir de nível e de repente uma notificação aparece. Ele subiu de nível, porém o sistema começa a dar erro. O garoto chamado Ryu Hanbin, ao invés de subir para o nível 5, acaba voltando para o nível 1. Ele precisa estar no nível 5 para conseguir ir para a próxima área e sair daquele lugar. O garoto começa a gritar, ele queria sair dali. Algum tempo se passa e naquele lugar cheio de rochas, com um intenso céu vermelho, vemos um novo tipo de cão infernal. Ele possuía asas de morcego e voava pelo céu. De repente, o monstro dispara bolas de fogo. Ele tenta atingir Hanbin, mas o garoto corre bem rápido e consegue fugir daqueles ataques explosivos. 3 anos já se passaram desde que ele chegou ali. O sistema avisa que é perigoso. Alguém com seu nível tem menos de 5% de chance de sobreviver em Telha-Ratna. O garoto então salta e atinge o cão infernal alado com sua espada. 5 anos se passam, o olhar de Hanbin já estava diferente e ele derrota os cães infernais sem hesitar. O sistema manda uma mensagem perguntando se ele queria encerrar sua vida. Hanbin começa a marcar os dias na parede de uma caverna. Já se passaram 7 anos. Após isso, mais algum tempo se vai. Já são 10 anos naquele lugar. Ele desistiu de contar os dias e, furioso, dá um soco na parede da caverna, que acaba se quebrando. Ele ficou isolado, porém está mais forte. Vemos Hanbin lutando contra um cão infernal gigantesco. Com um golpe, ele consegue jogar o monstro nas montanhas. E quando aquele monstro gigante se levanta, vemos Hanbin que avança para atacá-lo. Ele carrega uma enorme espada. Seu corpo agora está cheio de músculos e o garoto veste as peles dos cães que ele matou. Ryu Hanbin para pensar enquanto o ataca. Ele se pergunta qual seria seu verdadeiro nível. O cão infernal gigante avança, mas Ryu ataca com sua espada. Somos levados até uma pequena cidade. Em um beco, vemos um homem caído no chão. Uma mulher estava em cima dele, segurando uma ferramenta para matá-lo. O homem a chama de demônio de merda. A deusa não terá piedade. A mulher começa a rir e acaba com a vida daquele homem. Ela não para de golpear e um outro homem que vigiava diz para ela pegar leve. A mulher fala que tem muito tempo que eles não matam ninguém, mas o homem responde que terão problemas se forem pegos por um Ratniano. Eles poderão voltar ali para matar mais, depois que tiverem encerrado esse contrato. A mulher diz que só precisa encontrar um certo cara, a pessoa que foi para aquele mundo, assim como eles. Eles começam a andar e a mulher invoca uma magia de chamas que queima o corpo que estava no beco. Antes de continuar, comente aí se está gostando dessa história e deixa aquele gostei para me ajudar. Mas continuando, esse é um mundo chamado de Telha-Ratna e Ryu foi selecionado como um escolhido. Seu objetivo é sobreviver e ficar mais forte nesse mundo. Vemos como foi seu início naquele inferno. O garoto é atacado por um cão infernal de nível 1 que morde seu braço. Ryu Hanbin cai no chão.
ele consegue dar um golpe e afasta aquele monstro. O garoto se perguntava que merda está acontecendo. Ele não sabia onde está. Seu corpo era magro e para se defender daquele cachorro, ele segura uma pedra. O cão infernal avança novamente e sem tempo para pensar sobre sua situação, Rambin atinge a cabeça do monstro com aquela pedra. A única coisa que ele tem certeza é que se não matar o inimigo, ele vai acabar morrendo. Mesmo com a mandíbula quebrada, o cão se levanta, Rambin fica acuado e estava prestes a cair em um desfiladeiro. Ele pergunta por que aquele animal estava o atacando e de repente uma janela do sistema aparece. Aquelas são instruções. Ele estava lutando contra o cão infernal de nível 1, o monstro de nível mais baixo em Telha Ratna. Ele possui força equiparável a um homem adulto sem itens. O jogador deve subir de nível, ganhando experiência ao derrotar monstros poderosos. Ryu se pergunta o que era aquilo. Será que vim parar em um jogo de fantasia? Antes que pudesse pensar, o cão infernal pula em sua garganta. O menino se pergunta onde foi que as coisas começaram a dar errado. Ele acordava todos os dias ao meio-dia. Será que foi preguiçoso demais? Havia se passado 3 meses desde que foi liberado do serviço militar obrigatório. Por isso ele sentiu que tinha motivos para relaxar um pouco. Pensava que depois de sair do exército, ele poderia se tornar parte ativa da sociedade, porém os últimos 3 meses foram vazios. Nada mudou, mesmo depois de 2 anos servindo o exército. Ele senta na frente de seu computador e come um lanche. Essa era a sua liberdade. Porém, de repente, uma fumaça estranha começa a tomar conta de seu quarto. Aquela fumaça começa a rodear seu corpo e ele se assusta. A fumaça negra começa a entrar dentro de sua boca e olhos, enquanto Rambin gritava. Ele simplesmente desaparece, seu quarto fica vazio e vemos sua cadeira girando sem ter ninguém. De repente ele acorda em um lugar escuro, onde uma voz diz que todos os escolhidos foram reunidos. Ryu Rambin se pergunta se morreu. Ele estava nu, ao lado de centenas de pessoas, porém eles estavam em formas brancas com sombras. Uma voz pergunta se são apenas esses, afinal haviam 7 bilhões de candidatos. O garoto se pergunta de quem é essa voz. Seria Deus? Ele não consegue ver nada. Uma outra voz aparece, respondendo que por ter 7 bilhões de candidatos, é que eles conseguiram achar tantos escolhidos. Rambin se pergunta do que eles estavam falando, e a segunda voz ordena que transmita as instruções. A primeira pergunta se isso não seria muito artificial. Rambin, ao ouvir aquelas palavras, tem dúvidas se aqueles seres seriam pessoas ou deuses. O segundo diz que isso vai servir de motivação e ajudar o bastante para julgar a situação em que eles estão. Até porque eles já testaram com os escolhidos anteriores. O outro entende e inicia a transmissão de instruções. Aquela forte luz à frente de Rambin atinge seu peito e o atravessa. Ele começa a gritar e entra em colapso. A voz acredita que acabou de cometer um erro. Parece que tem um erro nas instruções, mas tanto faz, já que foi apenas uma pessoa. Rambin então cai naquele mundo infernal, que é o tutorial. Ele é o escolhido número 398, que foi mandado pelo transporte dimensional. Voltamos até o momento em que Ryu mata seu primeiro cão infernal, utilizando uma pedra. Ele desfere vários golpes na cabeça. Esse é o mundo de Telha Ratna, a sua realidade. O cão infernal nível 1 é exterminado e ele ganha 13 de experiência. Ryu se pergunta se aquilo é real, mas e quanto à sua vida anterior, seus pais, o que vai acontecer com ele agora? Ryu estava furioso, ele joga a pedra para longe e dá um soco no chão. Ele foi libertado do exército há 3 anos atrás e ainda nem arrumou uma namorada, porque tinha que acontecer isso logo com ele. Não existem inúmeras pessoas que fogem do serviço militar. De repente, uma janela do sistema aparece. O garoto pergunta o que é isso. Ele tem menos de 5% de chances de sobreviver em Telha Ratna com aquelas habilidades. Ele se pergunta se o sistema estava testando sua consciência. A pergunta que aparece é: deseja encerrar sua vida? Aqueles desgraçados que sequestraram uma pessoa normal e o abandonaram em um mundo diferente, dizendo a ela que é preciso matar monstros para ganhar experiência. Aquilo é hilário. O garoto quase aperta o botão, mas diz que na verdade só precisava se acalmar. Se ele morrer, provavelmente não voltará para casa. Eles não teriam o sequestrado se planejassem mandá-lo de volta para casa depois que ele morresse. Quer Ryu goste ou não, se morrer ali será o fim. Por ora, ele precisa pensar em uma forma de sobreviver e achar um jeito de dar o fora dali. O sistema diz que o escolhido encontrou sua vontade e espírito de batalha. Sua força foi aumentada. Agora ele pode escolher uma arma. O garoto fica surpreso e sorrindo dizia: como não posso ficar lutando de mãos vazias sempre, essa coisa está me dizendo para escolher uma classe.
classe. Guerreiro usa Aura, uma classe corpo a corpo que pode usar várias artes marciais. Ryu diz que isso só é divertido nos jogos, na vida real não era. Combate à distância é o melhor. Mago utiliza Mana, uma classe que pode controlar 6 atributos de magia. Ele então decide escolher o Mago, porém sua seleção é rejeitada pelo sistema. Ele não tem capacidade para essa classe. Ele tenta escolher Espadachim Mágico, mas também o sistema recusa. O garoto tenta ser um curandeiro, mas é negado. Sacerdote também não está disponível. Ele começa a ficar triste e chorando seleciona a classe Guerreiro. Ele não teve escolha. O sistema então abre uma janela de armas para ele escolher: espada, lança, machado e escudo. Ele escolhe a arma de longo alcance, a lança longa, mas o sistema envia para ele uma espada longa como arma inicial. Ryu Hanbin tenta reclamar, mas o sistema começa a dar erro novamente. Ele se pergunta o que estava acontecendo, mas a janela de status desaparece. Ele se lembra de quando foi selecionado. As instruções são as únicas coisas úteis dali. Afinal, um dos deuses erraram quando colocaram o sistema em seu corpo. Ele começa a rir e promete não agir de acordo como aqueles desgraçados querem. Ao menos aquela espada era melhor do que uma pedra para lutar, mas ele não quer morrer. E é assim que a jornada infernal e sem fim de fortalecimento começa. Ryu Hanbin começa seu treinamento, mas a espada longa é muito pesada para ele. Ao tentar movimentar a espada, ele acaba caindo no chão. Isso porque não tem força o suficiente, e o garoto olha para o céu e chora. 7 dias após ele ir para a Telha Ratna, ele perguntou ao tutorial inúmeras vezes sobre como poderia voltar para casa, mas as instruções permaneceram em silêncio todas as vezes. Será um bug do sistema? De qualquer forma, ele está lutando para sobreviver. Ryu estava em batalha. Um cão infernal atinge seu braço e tenta fugir. Esse monstro é de nível 2. Os monstros que Ryu enfrenta são sempre cães infernais. E ele aprendeu que cães infernais também sobem de nível. Além disso, depois que ataca com sua espada, o monstro usa a oportunidade e avança para atacar. Ryu pergunta se eles estão aprendendo a enfrentá-lo também. Então ele só tem uma escolha: partir para o ataque. Ryu avança e tenta acertar o cão de nível 2 com sua espada, mas ele não consegue. O garoto não tem nenhum talento para espadas. O monstro aproveita a brecha para atacar, e Ryu prepara uma estocada. Aquela era sua nova habilidade, estocada, que acerta o monstro rapidamente. O cão infernal nível 2 foi exterminado, e ele ganhou 22 de experiência. Finalmente ele conseguiu essa habilidade ao chegar no nível 2. Apesar de não ter aprendido como lidar com uma espada, ele consegue usar a habilidade estocada facilmente. Essa é só uma das funções do tutorial. Ryu faz uma fogueira para comer a carne daquele monstro. Ele diz que vasculhando pelo sistema, descobriu que cães infernais são a comida perfeita. A carne contém gordura e aminoácidos essenciais, enquanto o sangue contém carboidratos, fibras e também minerais essenciais. Mesmo com a natureza violenta que eles possuem, as presas e garras se tornam inúteis depois da morte. Esse lugar certamente foi criado artificialmente. Ryu acredita que tem um motivo para ser mandado para lá, já que não haveria motivos para mantê-lo preso. Ele se pergunta para onde foram os outros escolhidos, e de repente uma janela do sistema aparece. Você pode sair da área atual, as Montanhas Rochosas, e se encontrar com os outros escolhidos assim que chegar no nível 5. As Montanhas Rochosas são a zona inicial, uma área segura onde as taxas de morte são baixas e o ganho de experiência é otimizado, possuindo apenas monstros de nível baixo. Nessa terra, os escolhidos podem aprender sobre sua situação e avançar até o nível 5. Monstros correspondentes ao nível só aparecem em zonas seguras. Encontre com os outros escolhidos em sua área de Telha Ratna. Assim que alcançar o nível 20, poderá completar o mapa de Telha Ratna e viajar para o continente. Ryu fica furioso. Aquela é uma área inicial, onde os jogadores podem subir até o nível 5. Se ele alcançar esse nível, pode seguir para a próxima área. Só então poderá formar grupos com os outros jogadores e chegar no nível 20. E assim que chegar nesse outro nível, será transportado para o continente Ratna, onde a verdadeira batalha começa. Ele pergunta qual o seu objetivo nesse continente, mas o sistema começa a dar erro novamente. Ryu percebe que realmente os cães infernais estavam ficando mais fortes. Será que ele conseguirá voltar para casa?
casa, Ryu não pode confiar no seu tutorial para se encontrar com os outros escolhidos e conseguir mais informações. Precisa alcançar o nível 5 e dar o fora desse inferno. Depois disso, ele começou a vagar em busca de cães infernais e começou a caçá-los. Como eles se fortaleciam no mesmo ritmo que Ryu, derrotá-los ficava mais fácil. Ryu matava e comia aqueles monstros. Enquanto subia de nível, ele aprende a habilidade corte lateral. Seu corpo começa a ficar mais forte. Ele continua enfrentando os cães. Lutou, foi ferido, matou, comeu, dormiu e lutou de novo. Ele fez isso consecutivas vezes. Os cães ficavam mais fortes. Vemos Ryu sendo atingido por uma cabeçada. Ele é arrastado para trás e, ao olhar para cima, vê um dos cães vindo em sua direção. Ele joga terra nos olhos do inimigo e com sua espada efetua o corte lateral. No 27º dia, Ryu alcançou a experiência necessária. Seu corpo estava mais forte e ele grita de alegria. Agora ele possui 3 habilidades: estocada, corte lateral e corte vertical. Seu corpo também reflete os atributos que ganhou. Hanbin diz que esse é o ápice do porte físico de um homem. Até mesmo a espada longa, que teve dificuldade de manusear no começo, passou a se tornar fácil de ser brandida. Nesse mundo é possível ver os resultados através do trabalho duro. Mas de repente o sistema dá um erro. O nível de Ryu Hanbin despenca de nível 4 para 1 novamente. Ele fica em estado de choque. Esse tutorial está ficando maluco de novo. A janela deve ter um bug. Ele olha seu status e realmente seu nível voltou para o 1. Hanbin fica furioso, mas ele precisa se acalmar. Apesar de estar no nível 1 novamente, suas habilidades e atributos se manteram intactos. No começo ele tentou ver as coisas com um olhar otimista e acreditava que os cães infernais voltariam para o nível 1. Talvez ele pudesse conseguir atributos mais facilmente. Isso poderia ser incrível, mas Ryu estava se enganando. O tempo passa e vemos ele com um ferimento de garras no ombro. O cão infernal nível 1 dessa vez era gigantesco e ataca o garoto com seu chifre. Ryu estava errado, os cães infernais continuam se fortalecendo, apesar dos níveis também terem sido reduzidos. Ele corta a cabeça daquele cão gigante e continua arriscando sua vida em cada batalha. Porém, toda vez que atingia o nível 4, ele voltava para o nível 1. Hanbin não para de lutar, matando dezenas de milhares de cães infernais, acreditando que da próxima vez daria certo. Ele tinha certeza de que em algum momento iria conseguir e começa a implorar por favor para que dê certo. Ele entra em desespero. Vemos Ryu Hanbin agora mais forte do que nunca. Ele luta contra o cão infernal de 3 cabeças. Com apenas um golpe, ele corta as cabeças do monstro. Ele continuou matando os cães infernais, que ficavam cada vez mais fortes, e continuava checando sua experiência. Agora faltava 77 de experiência para o próximo nível. Arrastando aquele corpo gigante de monstro, ele diz que 7 é o número da sorte. Ele joga o corpo em um buraco cheio de ossos. Nos últimos 7 anos, ele sobreviveu nessa vida infernal, indo no nível 1 ao 4 em um ciclo sem fim. Os escolhidos não envelhecem e, graças à habilidade de recuperação, todas suas feridas são curadas em um único dia. Voltar ao nível 1 não reduzia seus atributos, mas não conseguia aprender novas habilidades, porque não passava do nível 4. Suas únicas habilidades ainda são o corte lateral, estocada e corte vertical. De repente, um cão infernal gigantesco, feito dos ossos dos cães que Ryu matou, se levanta daquela fenda. Ele emite um poderoso rugido e Ryu se prepara para lutar, dizendo: "Como você se arrastou de lá sozinho, parece que estou com sorte hoje." Os cães infernais também ficam cada vez mais fortes com atributos. O sistema disse que os monstros foram colocados ali para ajudarem os escolhidos a ficarem mais fortes, mas eles só estão ali para serem mortos. Como Ryu pôde matar algo que já estava morto? Bem, os cães poderiam dizer o mesmo quanto a ele. Ryu se prepara, vemos que seus olhos estavam sinistros, seu sorriso era macabro, ele perdeu a sanidade, e de repente vemos os arquitetos daquele lugar. A transmissão do tutorial para os novos escolhidos foi concluída. Essa era a 5ª geração de Eren Hatna. Aquele ser já estava bem acostumado, já que era a 5ª vez. Mesmo que seja um outro mundo, os jogadores levam no máximo 1 ano para concluir tudo. Ele espera encontrar jogadores úteis dessa vez, mas ao olhar para o lado, ele vê um cubo embaixo de alguns objetos.
Ele se pergunta o que era esse mundo. Ele foi descartado? Isso era estranho. O Ser pega um cartão. Aquela era a imagem de Ryu Hanbin, atualmente conectado em Telha-Ratna. Ryu Hanbin acorda em sua casa. Ele se perguntava se conseguiu voltar. O garoto vê o seu quarto e dizia: isso faz sentido, eu acabei de ser dispensado, vou dormir um pouco mais. Porém, de repente, ele escuta um barulho irritante e se pergunta o que é isso. Ao olhar na frente de sua mão, ele vê uma janela do sistema dizendo: deseja encerrar a sua vida. Ryu fica surpreso e se levanta rapidamente. Ele então percebe que continua preso no tutorial. Aquilo era apenas um sonho. Ele se pergunta onde estava e logo à sua frente tinha um monstro morto com uma espada encravada em seu corpo. Ele esteve matando cães infernais, igual um louco, pelos últimos 10 anos. Parece que sobreviveu mais um dia. Ele caiu de um precipício, mas nem isso o matou. Agora Hanbin estava no nível 1 novamente. Ele começa a rir de forma estranha. Sua mente estava destruída. Ele se pergunta se aquilo realmente era viver. Talvez deveria desistir logo. Porém, de repente, ele esmaga a tela do sistema e se levanta. Depois de agonizar inúmeras vezes, ele seria mandado para casa se decidisse encerrar sua vida. Ainda assim, se ele for morrer, não seria melhor fazer valer a pena? De qualquer forma, ele vai morrer em algum momento. E ainda assim, uma parte dele não quer morrer. Hanbin pega sua espada desgastada e desfere um ataque. Ele acerta a cabeça de um cão infernal gigantesco, dizendo que deve acabar com mais uma daquelas bestas. Depois de ter ficado preso neste inferno por 10 anos, ele desistiu de contar os dias. Se ele não puder mudar a situação, então poderia focar em fazer o que puder. Se não houver nada além de rochas e pedregulhos, então ele pode simplesmente criar as coisas. Desse jeito, ele construiu uma casa e vivia dia após dia com essa perseverança. Ryu Hanbin voltava para sua casa. Ele dizia que o tempo estava ótimo. Ele não vive mais com raiva. Porém, de repente, vemos um cão infernal enorme que com sua pata destrói a humilde casa de Hanbin. Ele estava sem acreditar no que aquela coisa acabou de fazer. O cão infernal agora tenta atacar o garoto e com uma patada tenta jogar Hanbin para longe. Nesse momento vemos o cão infernal furioso e uma mancha de sangue na rocha. O monstro então se assusta ao ver que sua pata foi cortada e jogada naquela rocha. Ryu Hanbin estava furioso e dizia: 3 anos, essa casa me custou 3 anos para construir e você teve a coragem de fazer ela virar pó. Eu sei, ela era meio pequena, então talvez eu devesse construir um castelo da próxima vez, mas dessa vez será com seus ossos. Ryu Hanbin se prepara para atacar. Ele estava coberto de ódio e o cão infernal ao ver aquilo fica assustado. Cães infernais gigantes como esse aparecem agora. Eles são barulhentos e nem têm um gosto bom. O cão infernal tenta voar para fugir. Hanbin pergunta se ele ainda consegue correr com aquele tamanho gigante. Por ele caçar constantemente, aprendeu a melhor estratégia para derrotá-los. Sempre que vão lutar, eles começam com um ataque em grande escala. O cão infernal voador dispara um poderoso sopro dracônico. Essa é uma gigantesca rajada de chamas. Hanbin olhava aquele golpe e pergunta se o inimigo já iria começar com o poder final. Aquele poder era muito forte e atinge Hanbin. O sopro dracônico derrete todas as coisas que atinge. O cão infernal volta para o solo. Ele observava aquela situação, mas logo se surpreende. Ryu Hanbin estava logo à frente dele. Ele colocou sua espada na frente do corpo e ficou em modo de defesa. É impossível desviar dos sopros desses desgraçados, já que o raio de ataque é grande demais. Então ele só se segurou firme e bloqueou com toda a força. Hanbin dizia: você queimou a ponta do meu cabelo. Pra que fazer isso? Não tem nenhum cabeleireiro por aqui. Surpreso por ver seu oponente sem danos, o cão infernal rapidamente invoca raios, relâmpagos e usa uma magia de fogo. Aquele poder era insano. E como ser acertado por essa magia machuca demais, Hanbin utiliza outra estratégia. Com sua espada enfincada no chão, ele ergue uma enorme parede de terra para amortecer o impacto, bloqueando assim os ataques do cão infernal, que fica completamente assustado. Hanbin então parte a parede de terra ao meio com sua espada e avança rapidamente. Este era o seu golpe final, porém ele não consegue atingir o inimigo e apenas corta a unha do monstro. Ryu Hanbin começa a cair batendo seus braços e o cão infernal abre sua boca para comê-lo. Não tem como dizer que Hanbin tinha talento para ser um espadachim, mas ele em pleno ar chuta a boca daquele monstro e quebra seus dentes. O garoto não tinha muitas habilidades, já que seu nível nunca sobe, mas como 100, talvez 1000, ou melhor, 10.000 vezes, ele já usou suas habilidades, o corte lateral, a estocada e o corte vertical. Ele combinou as 3 habilidades em uma só, o impacto cruzado. Ryu Hanbin utiliza as habilidades com extrema velocidade, sendo capaz de despedaçar o corpo daquele
aquele monstro em um instante. Esse é o ataque triplo cruzado. Não é uma habilidade de verdade, mas nenhum monstro nunca ficou vivo depois de ser acertado por isso. Ryu Hanbin acabou sobrevivendo mais um dia. Ele sorri e voltando para o mundo exterior, onde os seres superiores vivem, vemos um ser superior com a foto do garoto. Ele dizia, atualmente logado em Telia Hatna, isso é, aquele garoto que ficou bugado daquela vez, porque ele ainda está aqui. Espera, Telia Hatna? A quinta geração está funcionando em Jerren Hatna, agora mesmo. A quarta foi em Hatna. Foi a terceira geração que foi para Telia Hatna, o que quer dizer que já fazem 20 anos? Droga, eu não vou conseguir arrumar uma desculpa se aquela pessoa descobrir. Não posso matar ele também. Merda, mas o que eu faço? O ser superior abre a janela de status e vê que Ryu Hanbin é de nível 4. Ele se pergunta como ele sobreviveu por 22 anos assim. Os status e habilidades dele são ruins também. O ser superior sorri e diz, não sei o que está acontecendo, mas deve funcionar, já que tem um jeito para eu lidar com ele. O garoto estava comendo tranquilamente em volta de uma fogueira. Ele diz que sempre sentiu que o par acima do nível 4 era questão de tempo. Ele então vê seu status. Realmente seus atributos não eram bons, mas ao abrir o status extras, percebemos que ele tinha muitos pontos bônus. Força 25, mais 1364, vida 21, mais 1364, regeneração 15, mais 682, defesa 16, mais 1364, destreza 8, mais 341, velocidade 9, mais 341 e assim por diante. Hanbin se perguntava o quão forte isso realmente é. Ele ainda é nível 4 e apenas queria comer algo gostoso e encontrar com outras pessoas. Ele se pergunta por quanto tempo mais viverá assim, quanto tempo mais tem que viver enquanto estiver vivo. O garoto desenha uma casa no chão e sorrindo ele diz, haverá um dia em que vou poder sair daqui. Vamos pensar positivo. De repente, o ser superior ataca o cubo do tutorial onde o garoto estava. Ele escuta o barulho daqueles golpes. Hanbin se pergunta o que é isso. Ele olha para o céu e vemos que do lado de fora, o ser superior socava o cubo e dizia, se eu fizer isso, poderá aparecer alguns problemas. Mas, de repente, o sistema avisa Hanbin que ele completou o tutorial de Telia Hatna. Um portal se abre no céu. O ser superior dizia, tudo o que eu tenho que fazer é apagar ele junto com os registros dele, já que ele vai acabar morrendo no continente de Hatna, sendo apenas nível 4. De repente, sai um raio daquele portal no céu, toda a terra do tutorial começa a ser destruída, e o garoto é puxado para o céu. Ele se pergunta o que estava acontecendo, e vemos que o desejo do ser superior é que Hanbin desapareça no continente Hatna. Enquanto é teleportado, Ryu não acredita no que estava acontecendo. O transporte dos escolhidos ao nível designado é iniciado. Aquele cubo então se desmaterializa e é absorvido por uma esfera. Vemos uma floresta, ali o céu era azul e de repente um raio poderoso cai do céu. Vemos um dragão que estava dormindo, porém de repente seus olhos se abrem. Aquele dragão dizia, eles não param de ver os demônios forasteiros. O dragão se levanta e vemos que em sua caverna tem pedaços de armas de guerreiros que foram derrotados. Estão gostando da história? Então antes de continuar, se inscreve no canal para me ajudar e deixa o seu gostei. Mas continuando, Ryu Hanbin chega até aquele local. Depois de todo esse tempo, o que ele viveu se tornou normal. Um céu avermelhado, onde o sol nunca nasce ou se põe, com vários ramos de árvores mortas pelo chão, e ser isolado em uma montanha infernal que só tem rochas. Ele se pergunta por que, sem nenhum aviso, ele chegou até ali. Hanbin então salta por cima das árvores. Seus olhos brilhavam. Ele estava feliz e diz, eu não acredito. Ele começa a rir de felicidade e cai de cara na água. Aquela é a Floresta Sati, reino de Greyloot, norte do continente de Hatna. Ele se belisca porque não sabe o que está acontecendo. Ele não está em casa, mas é ainda melhor do que aquela montanha esquecida por Deus. Mas ainda assim é estranho. Do nada ele passou para o nível 5 e ainda ganhou a habilidade de comunicação. Hanbin dizia, espera um pouco, eu não tinha que ser nível 20 para vir para o continente de Hatna, então por que eu fui transportado para cá? Ainda está bugado? O que diabos eu vou fazer? Nem sei para que eu pergunto. De repente uma janela do sistema aparece e o garoto diz que nunca viu aquela janela antes. Era uma notificação de missão final, mate um dos 6 deuses de Hatna. Recompensa 1, juventude eterna e imortalidade. Recompensa 2, ser enviado de volta à Terra com seus status intactos. Recompensa 3, garantir 3 desejos.
Rambin fica empolgado. Se eu matar um deus, poderei voltar para a Terra. Os fatores a serem considerados são: número 1, mantenha em segredo sobre ser de outro mundo. Número 2, registre-se na guilda dos caçadores da cidade corporativa de Ompros. De repente aquele dragão aparece e emite um rugido furioso. Isso chama a atenção de Ryu. Ele percebe aquele monstro e pergunta: mas por que o primeiro monstro que aparece é a porra de um dragão? O dragão dizia: seu demônio nojento de outro mundo, como ousa entrar em minha floresta? Planeja lutar contra mim sem uma armadura? Ryu percebe que sua espada estava longe dele. Ele se pergunta por que logo agora isso aconteceu. O dragão se prepara para disparar suas chamas azuis. O garoto fica sério e diz em pensamentos: vai ser tarde demais se eu tentar pegar minha espada. O dragão dispara sua rajada de chamas azuis. Ele diz que é melhor queimar aquele homem até que vire cinzas. Rambin consegue se esquivar e diz: quando se está em um dilema desses, é o momento perfeito para abalar seus inimigos e matá-los logo em seguida. Ryu avança e desfere um soco no rosto do dragão, que é jogado para muito longe. O garoto pensava em pegar sua espada para finalizar a batalha, mas como o dragão foi lançado longe demais, ele mesmo fica surpreso com aquilo. Nesse momento, conhecemos a história daquele monstro. Era uma vez um brilhante dragão que vivia no céu do reino Exrad. O nome desse dragão era Efir e ela era o orgulho dos cavaleiros. Contudo, Efir enfrentou sérios problemas esses que vieram na forma do príncipe do reino, que reclamava sobre querer montá-la. Contudo, montar um dragão não é algo fácil, e no fim o príncipe caiu do céu. O pobre cavaleiro de Efir foi executado, e a própria Efir conseguiu fugir do reino com a ajuda dos outros bondosos cavaleiros. O dragão solitário, que agora vivia na floresta, não teve tempo para sentir seu luto, porque a floresta estava cheia de humanos de outros mundos, que apareciam frequentemente. Contudo, apesar de ter recebido treinamento, ela nunca matava seus oponentes, então era possível dizer que essa bondosa Efir era mesmo fonte de terríveis desastres. Foi então que incontáveis caçadores se reuniram para caçar nosso pobre dragão. Depois de ser gravemente espancada, Efir pensou consigo mesma que deixar os humanos de outros mundos viverem era uma má ideia. Efir chorava enquanto contava aquela história para Ryu. Ela dizia: depois disso, vocês continuaram aparecendo, então não tive escolha. Além do mais, eu não sou um dragão, sou um Weaver nível 27. Dragões têm 4 patas e as asas deles ficam nos ombros. Eles são maiores, eu sou pequena e minhas asas são nas patas dianteiras, por isso sou uma Weaver. Todo mundo sabe disso, por favor me deixe ir. Rambin apontava sua arma para a cabeça de Efir. Ele dizia: isso não é o ponto, quero saber como você soube que eu era de outro mundo. Fale. Efir começa a chorar e diz que não consegue ter certeza só olhando, mas os corpos deles desaparecem quando morrem, além de que Ratinianos quase nunca entram naquela floresta. Ryu pensava: ela só presumiu que eu era uma pessoa de outro mundo, então significa que ninguém conseguirá descobrir a minha identidade a julgar só pela aparência. Essa não é a floresta Sat, no reino Grailut. Efir diz que o reino Grailut foi destruído anos atrás, agora ele é chamado de reino Exrad. Rambin descobre nesse momento que seu tutorial não está atualizado. Ele se pergunta que porra está acontecendo. Efir implora para não ser morta. Ela não pensou que ele era tão forte. O garoto dizia: você deveria ter ficado quieta, porque foi logo me atacando. Ela responde: é porque você era um demônio de outro mundo. Rambin emite uma aura assustadora. Ele pergunta quem era o demônio ali. Efir diz que não foi ela que os nomeou assim, foi a deusa que disse. O garoto fica curioso para saber mais sobre isso. Os humanos de outro mundo começaram a aparecer em Ratna há 40 anos atrás. Ela diz que estava meio machucada agora e pergunta se pode ir para casa para fazer um curativo. Ryu gritava: sua idiota, você tá fazendo isso de propósito, quer que eu te bata de novo? Enquanto iam para a caverna de Efir, ela diz que no começo os humanos de outro mundo e os Atinianos se davam bem, mas isso tudo mudou. Humanos de outros mundos começaram a matar para poder subir de nível. Os mais poderosos se aliaram e criaram a Grande Terra, um grupo com o objetivo de matar a deusa. Humanos de outros mundos são fortes, porque assim como os dragões, esses humanos podem subir de nível facilmente ao matar os seus oponentes. Vemos então a deusa sendo atacada por diversos humanos com suas armas e poderes. Efir dizia: não havia como enfrentá-los, porque eles estavam sendo liderados por um caçador no nível 100. Então, antes deles virem Barlote, o rei espadachim, Zenova, o arquimago,
Garan, o Terrível, e Rolian, a Transcendente da Vida e da Morte, os 4 heróis do continente, massacraram os humanos de outros mundos em um instante. Depois disso, as 6 deusas abençoaram o continente. Terráqueos são demônios de outros mundos, que fizeram contratos com o maligno deus demônio, e é por isso que eles são rapidamente executados. Ryu Hanbin se levanta furioso, Efir se assusta e ele dizia: eu fui sequestrado de repente e deixado para apodrecer em uma montanha rochosa por décadas, mas agora que finalmente saí, está me dizendo que se alguém descobrir que sou um ser de outro mundo, o continente inteiro se tornará meu inimigo. Efir diz que todas aquelas coisas aconteceram antes dela nascer, e Ryu perguntava: então quer dizer que as deusas são assustadoras o bastante para fazer isso? Não dou a mínima se farei um contrato com uma deusa ou se me tornarei um lacaio dela, mas com toda certeza matarei esse deus demônio desgraçado e voltarei para casa vivo. Ele segura sua espada e sorri, porém um de seus olhos estava vermelho e ele dizia: sabe, não posso deixar que ninguém saiba minha verdadeira identidade. Efir começa a chorar novamente. Ela sabia, esse cara é um demônio. Ela pede por favor e promete que não contará a ninguém. Viverei só como uma Weaver normal, vou até fingir que não sei falar. E de repente, ela emite um grito assustador. 5 dias se passam. Ao sair da floresta de Sat, é possível ver enormes muralhas de um castelo na linha do horizonte. Essa é a última cidade na parte norte do reino Exrad, cidade de Ompros. Ela não é apenas grande em tamanho, como também tem um grande número de moradores. Ao redor dela fica a floresta Sat e uma masmorra na planície Ifen, onde inúmeros monstros aparecem sem parar. Muitos caçadores tentaram ficar ricos rapidamente, colocando as próprias vidas em risco. Essa é a guilda dos caçadores de Ompros. As pessoas que vêm por aqui são caçadores ou pessoas que querem se tornar caçadores, ou também seres de outros mundos. O dia estava normal na guilda de caçadores, até que um enorme homem chega ali. Esse é Ryu Hanbin. Seu corpo extremamente musculoso chama a atenção dos caçadores e até mesmo assusta muitos deles. Ele anda até o balcão e as pessoas perguntavam: mas quem é você? Ele é enorme. Nunca o vi antes. Será de outra guilda? Parece ser um caçador veterano. Um caçador estava furioso, conversando com a atendente e se vira dizendo que eles estavam ocupados. Porém, ao ver o tamanho de Hanbin, ele fica em silêncio. A mulher empurra aquele homem e dá boas-vindas ao caçador Ryu. Ela dizia: eu não te conheço, essa é a primeira vez vindo para a guilda de caçadores de Ompros. Como posso ajudar? O garoto então diz: eu quero me tornar um caçador. Nesse momento todos se calam e sacam suas armas. O que vai acontecer com Ryu? Gostaram da história e querem ver o que acontece depois? Então deixe seu gostei e comentário aí embaixo. No mais, obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.